Fui para um com o homem dos meus sonhos e passei a maior vergonha da minha vida. Gente, eu esperei anos para finalmente sair com o homem dos meus sonhos. Naquela noite tudo aconteceu melhor do que eu imaginava, até a hora que ele olhou para o teto do carro. Naquele instante eu soube que nunca mais eu veria aquele homem na minha vida. Gente, essa história é de você rachar, de rir, de tristeza, de dó dela. Olha só, meu nome é Renata. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 20 anos. Hoje eu tô com 40. E mesmo depois de quase 2 décadas, eu ainda sinto meu rosto queimar quando eu lembro daquela noite. Eu tinha uma queda pelo Gustavo. Havia muito tempo. A gente sempre tentava marcar alguma coisa, mas nunca dava certo. Quando eu podia, ele não podia. Quando ele podia, acontecia alguma coisa comigo, enfim. Até que finalmente a gente conseguiu marcar. E no dia do encontro, eu me arrumei como nunca. Escolhi uma roupa bonita, deixei o cabelo impecável, fiz uma maquiagem perfeita, caprichei no perfume. Eu tava me sentindo assim, linda, maravilhosa. O Gustavo passou pra me buscar e a gente foi pra um barzinho da cidade, conversamos, demos risada, comemos, bebemos e a química entre nós era absurda. Tudo tava acontecendo exatamente como eu tinha imaginado tantas vezes. Depois do jantar, a gente acabou indo pra um hotel com M, tá? Que eu não posso falar. E eu preciso explicar um detalhe sobre aquele lugar, porque ele é muito importante pra entender o que aconteceu depois. Guarda isso. A estrutura, gente, era diferente. Os carros ficavam estacionados na parte de baixo, enquanto os quartos ficavam em cima. Para chegar no nosso quarto, era preciso subir uma escada. Guardem essa informação. O carro dele ficou estacionado exatamente embaixo. Nós subimos para o quarto e começamos a nos beijar. Parecia que tudo se encaixava, assim, o beijo era maravilhoso, a conversa fluía. A atração entre nós era enorme. Na minha cabeça, eu pensava assim, finalmente eu encontrei alguém realmente especial que deu liga. Só que no meio daquele momento perfeito, a minha barriga resolveu me trair, gente. Eu senti uma vontade urgente de ir no banheiro. Eu sempre tive o intestino muito preso. O problema é que quando finalmente eu consegui ir para o banheiro, normalmente era algo, assim, digamos, muito difícil de mandar embora pela descarga, porque era grande. Isso já tinha acontecido várias vezes na minha casa. Minha mãe até ficava nervosa porque o vaso entupia e ela precisava resolver. Só que naquela noite, né, gente, eu não tinha a minha mãe para me salvar, ela não estava ali. Tentei ignorar a vontade por alguns minutos, mas eu não consegui. Inventei uma desculpa qualquer e corri para o banheiro. Pensei que resolveria tudo rapidamente e realmente eu resolvi, até apertar a descarga. Nada aconteceu com aquela descarga. E eu apertei novamente e nada aconteceu com ela. Olhei para dentro do vaso e entrei em desespero, porque era um negócio grande, gente, era enorme. Eu apertei a descarga mais uma vez e nada. Naquele momento eu comecei a imaginar o Gustavo entrando no banheiro e vendo aquela coisa grande que saiu de dentro de mim. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Foi quando eu percebi uma abertura grande na parede, próximo da pia. Um buracão, gente. Era um buraco grande o suficiente para passar aquele monstro que saiu de dentro de mim. Hoje eu sei que eu tomei a pior decisão possível, mas naquele momento eu estava desesperada e eu só queria eliminar qualquer prova do que tinha acontecido. Peguei um saquinho do próprio lixo do banheiro. Com muito cuidado, retirei aquilo do vaso, coloquei no saquinho e joguei dentro do buraco. Eu não fazia ideia de onde aquela abertura terminaria, onde ia cair aquele monstro. Eu só pensei, seja o que Deus quiser. Depois eu tomei banho, me arrumei e voltei pro quarto fingindo que absolutamente nada tinha acontecido, nada tinha saído de dentro de mim. E a noite continuou maravilhosa, nós conversamos, nós rimos, a gente se divertiu, a gente estava muito feliz. Na minha cabeça, aquele tinha sido um encontro inesquecível. E seria apenas o primeiro de muitos outros. Era o que eu queria. Eu só me imaginava o quanto aquela noite realmente seria inesquecível. Quando chegou a hora de ir embora, nós descemos aquelas escadas. Eu estava completamente tranquila, até olhar para o teto do carro, lá de cima da escada. O carro do Gustavo, gente, era branco, muito branquinho, lavadinho. E bem em cima do teto daquele carro branco estava aquilo que eu havia jogado pelo buraco do banheiro, aquele monstro que saiu de dentro de mim. Naquele momento, meu coração praticamente parou de bater. O buraco dava exatamente para a área onde o carro estava estacionado. E não era algo pequeno não, gente. O contraste com o carro branco era impossível de ignorar. Quando o Gustavo desceu as escadas e olhou, ele parou. Ele piscou algumas vezes, como se ele estivesse tentando entender o que ele estava vendo, porque estava dentro do saco. E aí ele gritou, o que está acontecendo aqui? Que negócio é esse? Gente, eu queria desaparecer da face da terra. Mas eu ainda tentei fingir que eu não sabia de nada. Nossa, será que foi algum gato?
Aí ele olhou pra mim e falou assim, um gato? Um gato faria uma coisa desse tamanho? Um gato monstro. Eu não sabia mais o que inventar. Falei que talvez tivesse caído de algum lugar. Depois eu sugeri que alguém poderia ter feito uma brincadeira, sei lá. Nem eu acreditava nas desculpas que eu estava dando e o Gustavo ficou cada vez mais irritado e chamou o gerente do hotel. Quando eu ouvi isso, eu pensei, se esse gerente souber daquele buraco, acabou para mim agora. O gerente apareceu. Outros funcionários também se aproximaram e começou uma discussão para tentar descobrir de onde aquele ser, tinha vindo. E eu tava ali, gente, do lado deles, fingindo indignação, enquanto eu morria por dentro de mim. Gente, eu queria morrer, de verdade. Até que uma das pessoas olhou para cima, uma abençoada de uma pessoa, e ela falou, olha, tem uma abertura na parede. Dava até para enxergar a luz do banheiro do nosso quarto passando pelo espaço. Então ela apontou e disse assim, eu acho que isso veio do quarto de vocês. Pronto. Meu mundo caiu, todo mundo ficou em silêncio e os olhares vieram na minha direção. Eu senti o meu rosto em chamas. Minha vista chegou a escurecer de tanta vergonha. Não havia mais como inventar nada. Comecei a chorar e eu confessei. Expliquei que a descarga não tinha funcionado, que eu entrei em desespero, que eu fiquei morrendo de vergonha e que eu vi aquele buraco na parede. E eu contei que eu coloquei tudo em um saquinho, joguei ali, porque eu não fazia ideia de onde aquela abertura terminaria. Eu estava com muita vergonha. O gerente respirou aliviado, por finalmente entender o que tinha acontecido, que a culpa não era dele. Depois ele e os funcionários foram embora. E ficou apenas eu e o Gustavo naquele silêncio absurdo, sozinhos, no estacionamento, ao lado do carro branco dele, com aquela coisa em cima. Aquela situação inteira diante dos nossos olhos. Ele ficou me encarando durante alguns segundos. Eu estava chorando de vergonha. Até que ele simplesmente falou assim, entra no carro. E eu entrei. Durante todo o caminho até a minha casa, ninguém falou absolutamente nada. Nenhuma palavra. Eu mal queria respirar. Quando nós chegamos em frente da minha casa, o Gustavo continuou olhando para frente. Não olhou para mim. Esperei alguns segundos imaginando que talvez ele dissesse alguma coisa, mas ele não disse. Eu olhei para ele e nada. Parecia uma eternidade aqueles segundos, aí eu abri a porta. Fui embora. Não dei beijo, não teve abraço, não teve despedida, não teve tchau. E depois daquela noite eu nunca mais ouvi falar dele. Nunca mais. Gente, já se passaram quase 20 anos e até hoje eu não sei se eu rio, se eu choro quando eu lembro do que aconteceu. Eu só tenho certeza de uma coisa, aquele encontro que eu imaginava que seria o começo de uma linda história acabou se tornando a maior vergonha da minha vida. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estivessem no lugar do Gustavo, depois de descobrir o que realmente aconteceu, vocês teriam sumido? Igual ele fez? Ou conseguiriam relevar uma situação dessas? Se estivesse no meu lugar, desesperados com a descarga sem funcionar, o que vocês teriam feito? Essa é a minha história trágica. Gente, pelo amor de Deus, fala pra ela o que ela deveria ter feito. E se você tem uma história chocante, manda pra mim que eu conto aqui, tá? Que Deus te abençoe, compartilha essa história, me segue se você ainda não me segue, um beijo no teu coração e me fala aí nos comentários.